Então, surgiu assim, que de uma maneira inusitada, que o meu irmão, nós não tínhamos onde morar, nós morávamos de alugado, e eu não tinha nem onde morar, então meu irmão viu que aquela terra estava desocupada, foi aproximadamente no ano de 1992, e aí nós resolvemos vir ocupar a área, de acordo com que lá onde a gente morava, nos apartamentos, a gente foi influenciando as pessoas e ajudar a gente a ocupar a área. E a gente foi trazendo gente para ocupar a área, aproximadamente em 6 meses já tinha umas 500 famílias ocupando a área. Então, daí foi que a gente fez a nossa moradia. E enquanto a gente fazia as moradias, a gente morava mesmo em barraco de lona, né? E aí, daí foi que eu arrumei madeira, fiz meu barracozinho e aí continuei morando lá. Com um tempo foi que aí eu resolvi sair de lá. Mas aí a história do Santo Inês, ela é uma história que tem muito fundamento, porque aí teve algumas pessoas que ajudou a gente na situação de lá, como o Padre Roberto, Francisca Marinheiro, Gisele Nascimento, o ex-governador Jorgiana também andou dando umas ajudas para a gente lá. E enfim, a gente foi ficando por aí quando deu fé, hoje em dia é o bairro Santo Inês, né? E aí teve a liderança do começo, que foi a Rosimar e a irmã dela, a Gilcilene, que era a segunda secretária, eu, primeiro secretário. Aí tinha o Capixaba, que era o conselho deliberativo, a Pedra era conselho fiscal e tinha mais gente, é que eu não me lembro do nome agora, mas eram 11 pessoas que eram os componentes da comissão da frente da ocupação. E o surgimento do nome Santo Inês, por que o surgimento do nome Santo Inês? Exatamente porque o Padre Roberto estava lá junto com a gente nos apoiando e aí queria botar o nome Bairro Buritizal, mas porque tinha Buriti só de um lado a gente não aceitou. Então o Padre Roberto sugeriu em botar o nome Santo Inês, que certamente ficou bem o nome. E o conflito armado, houve o conflito armado? Não, conflito armado não. Às vezes vinha o oficial de justiça com um pedido de despejo e em 72 horas, mas só que aí não tinha conflito armado porque a gente já ia ao encontro dele e aí a gente pegava aquele mandato judicial e a gente ia até o governador Romildo Magalhães e ele nos apoiava. E qual foi o ano da troca de invasão para bairro Santo Inês, o senhor lembra? Foi mais ou menos no ano de 93, por aí assim. E o governador, você lembra quem era o governador na época? Romildo Magalhães. E a infraestrutura do bairro naquela época, quando vocês chegaram? Rua, energia elétrica, saneamento básico. Não, a gente se mantinha com energia era de rabicho, de puxar rabicho e as ruas era caminho mesmo, a gente andava de bicicleta. Aí depois foi que veio fazendo, abrindo algumas ruas, a gente abria mesmo às vezes até na manual e para a gente andar. Depois foi que aí quando a liderança do bairro mudou, foi que eles fizeram então, optaram para fazer rua. E aí fizeram uma frente lá e foram atrás e conseguiram. Uhum. E hoje, como é que está a estrutura do bairro Santo Inês para você? Hoje está ótimo, né? Tá muito bom, calçamento, tem escola, tem outras coisas que é infraestrutura do bairro e hoje o pessoal tão tranquilo lá no bairro Santo Inês. O senhor lembra qual foi o primeiro prédio público a ser inaugurado no bairro Santo Inês? No bairro Santo Inês foi um prédiozinho pequeno que era da Cageaca. Foi o único prédio que foi o primeiro a ser inaugurado. Depois disso foi a escola Antônio Fernandes de Freitas. E sobre o sistema social do bairro, os políticos ajudavam de alguma forma, distribuindo alimento ou alguma outra coisa? Não, isso não. Para distribuir alimento eles nunca fizeram isso não, mas a gente se mantinha do nosso trabalho mesmo. Então tá ok. Eu agradeço ao seu Antônio pela participação dele neste vídeo, contando a história do bairro Santo Inês.